Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a semana 2 do PET volume 4 e vamos às orientações dessa semana. Vocês já podem anotar aí no caderno então, semana 2, data de hoje, né, dia 14. Nosso conteúdo é o reconhecimento de textos literários como parte do patrimônio cultural da humanidade, abordagens do jornalismo em diferentes mídias. Número 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda as perguntas. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Observe bem essas frases, né, gente? Elas são muito importantes para que a gente possa tomar essas falas como uma meta para nossa vida. Se nós agirmos dessa forma aí com a outra pessoa, o nosso relacionamento em comunidade vai ser muito melhor. Número 1. Qual a ação do Armandinho com a gaiola? O que ele fez com a gaiola que ele estava trazendo? Vocês vão anotar aí no caderno. Número 2. Qual a relação da fala? Amar não é egoísmo nem posse com a ação do Armandinho. Então ele trouxe a gaiola, mas ele quis a gaiola para possuir, prender, ter em posse de si os passarinhos? Ou não, ele trouxe a gaiola para fazer uma outra coisa que satisfez os passarinhos e satisfez também a vontade dele, sem prejudicar um nem outro. 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Quando esse tipo de bichinho, né, de passarinho, tem tanto medo da gente, quando ele se aproxima da gente, deixa a gente chegar perto, é porque ele está com medo, ele está se sentindo seguro, ele não está se sentindo ameaçado. O que isso demonstra, então? Ele está se sentindo tranquilo, que pode ficar perto dessa pessoa, que essa pessoa não é uma ameaça, que ela é uma pessoa boa, que isso não vai prejudicar sua vida. O que vocês acham? E número 4, que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Então, esse textinho aí, essa tirinha, mostra uma lição pra gente, né? Uma lição muito importante que a gente deve pôr em prática na vida real, pôr em prática em sociedade. Que lição é essa? Será que é muito melhor eu amar o meu próximo? Desculpe. E fazer o melhor para ele, ou não, eu ser egoísta, eu ser a posse só das minhas coisas, não compartilhar, não ser generoso, o que é melhor? Vocês podem escrever sobre isso aí. Número 2. Leia o texto a seguir, identifique e indique os objetivos do anunciante. Editorial. Gentile, a censura e liberdade de expressão. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer então algumas definições a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria, portanto, é preciso definir que raios é injúria. Injúria. Substantivo feminino, ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto. Tudo o que é contrário ao direito. Dito ou ato insultoso, ofensivo. Ato ou efeito de danificar, dano, jurídico, termo. Ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. Para efeitos práticos, os que nos servem de definição são os itens 3, 4 e 5, ou seja, ato insultoso, ofensivo, que causou dano à honra e dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verificamos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pedia que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez o humorista ao receber a notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um Twitter. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo, ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca num envelope, escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. O que é censura?
Censura. Substantivo feminino. Ato ou efeito de censurar. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Gerúndio. Com base em critérios morais ou políticos para formar a conveniência de sua liberdade à exibição pública, publicação ou divulgação, por metonímia, restrita à publicação, exibição, etc. Feita com base nessa análise, por metonímia, comissão e repetição encarregada dessa análise. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Bom, como vocês viram, então esse aqui é um editorial. O que é um editorial? É um texto que a gente que se escreve a partir de um fato, a partir de uma notícia, e nesse texto o autor pode colocar a sua opinião. Quase sempre ele coloca. Então ele escreve esse editorial, esse texto, com a intenção de demonstrar a sua opinião sobre um fato. Então vamos às perguntas. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Então vocês vão pensar, qual fato que foi publicado no jornal que essa pessoa então tirou e resolveu escrever um editorial sobre esse fato? Então vocês vão procurar aí. 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? Viu? Ele está apenas apresentando os fatos? Não, ele está colocando uma opinião também. Em vários lugares aqui ele coloca uma opinião, olha. Vamos voltar aqui só para mostrar um para vocês aqui, ó. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Essa expressão aqui, então, portanto, que definir que raios é injúria é uma opinião. Isso aqui não é um tipo de frase que a gente coloca numa notícia, que tem que ser imparcial, né? Então, vocês podem anotar, então, essa parte aqui para exemplificar a sua resposta. 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Aí vocês têm que procurar agora o autor desse editorial. Como que ele se posicionou em relação a esse fato? Vamos olhar aqui, ó. Ele concorda ou ele não concordou com o fato do juiz não condenar? Olha aqui, ó. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Entendeu? Então a opinião dele é que a injustiça agiu errado, né? Ele não deveria ser condenado, ele deveria ter sido inocentado, segundo esses termos que ele colocou aqui muito bem explicado, né? O que é injúria, o que é censura, para comprovar, então, que a justiça foi equivocada nesse ponto. 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Lembra, gente, que quando ele falou aqui de liberdade de expressão, fala que todo mundo pode ter liberdade de expressão desde que a pessoa, né, se coloque como autor dessa frase, dessa liberdade de expressão. Não pode ser uma liberdade de expressão anônima. E a censura, então, ao fazer isso, vocês acham que ele feriu essa liberdade de expressão? Todo mundo tem liberdade de expressão, mas ele exagerou ao expressar o que ele pensava? Ou não, ele foi apenas censurado? Lembrando que censura é o que mesmo? Ação ou efeito de censurar, análise sobre trabalhos artísticos. Então, para fazer isso aqui, vocês vão ter que retomar essa notícia, dar uma procuradinha na internet, para se informar de o que ele colocou no Twitter que ofendeu essa deputada, por que essa deputada ficou tão ofendida, por que ela quis entrar na justiça contra ele, e então, a partir daí, explicar. Pelo que ele falou, ele cometeu uma censura, ele censurou, fez uma crítica a algum trabalho artístico dessa deputada, ou ele passou além da liberdade de expressão que todos nós temos. Uma dessas duas coisas.
E a 5, qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Essa também é a opinião. Como eu disse, o que é liberdade de expressão? Todo mundo tem o direito, né, de se expressar, né? Correto. Só que tem que ter a sua assinatura. Você tem que expressar, mas tem que falar que foi você que falou isso. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que usam essa liberdade de expressão para ofender as outras. Então, aí não é permitido. Ofender uma pessoa não é permitido. Então, essa questão que está sendo falada aqui, ó. Até onde eu posso ir para expressar minha opinião, ou até onde eu não posso ir, que aí eu já estou ofendendo o outro. Cada um vai colocar aí o que achar mais adequado. Texto 3. Leia a canção com atenção e responda. Não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. O título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento. Então, essa canção que vocês acham que indica que tipo de sentimento aqui? De amor, de desabafo, de crítica. De quê? 2. Qual o significado do trecho? Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que eu não li. O que ele quis dizer com essa parte aí? Segura as páginas dos sonhos que eu não li. Se você não leu esses sonhos, será que isso já aconteceu? Ou ele ainda vai acontecer? E a última aqui, ó. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Qual a mensagem que fala aqui, gente, que chama mais atenção pra gente? Que a família é o quê? É o tipo de sangue? É só um tipo de sangue? Só, família, só porque você tem o mesmo sangue que eu, você é da minha família? Não. Uma família de verdade é aquela que a gente pode ter uma sintonia, a gente pode se sentir bem. Então, aqui tá questionando também esses casos de, de família, que filhos que são criados por avós, são criados por tios, né? Por quê? Ele conhece pessoas que esses filhos se identificaram. Então, é com essa pessoa que é essa pessoa que considera minha família, né? Então, aqui vocês podem colocar o que vocês acharem mais adequado. Então, nós encerramos as atividades dessa semana 2. E se Deus quiser, semana que vem a gente vai começar já a semana 3, tá bom? Um abraço, fique com Deus, professora Tassiara.